Ok, Paulo, então vamos lá para a segunda etapa, que é a gente conseguir levar essa seleção aqui para a próxima cena, tá? Para botar no nosso personagem. E também, vamos dizer, proporcional ao personagem que a gente escolher, a gente ter também os NPCs dessa mesma forma, tá? Então bora lá, bora criar aqui uma nova cena, tá? Vou já botar ela com uma câmerazinha básica, tá? Só salvar essa cena aqui também, dentro de cenas, cena game, seleção, personagem, tá? Só pra gente ter aqui. Então vamos fazer de forma bem simplificada, tá? Só pegar aqui como se fosse um personagemzinho, do jeito que a gente estava fazendo, nosso asset, como se fosse um desses carinhas aqui, pegar do idol dele, jogar ele lá na tela, né? Dar uma escalonada nele. Então fazer assim, como se fosse aqui o personagem e botar os nossos NPCs também, né? Agora pegar aqui como se. Na verdade, vou pegar objetos para serem os NPCs. A gente deixar ali exclusivo para os personagens. Tá? Tirar aqui, pegar de itens. Others. Como se fossem essas caixinhas, né? Vou fazer elas aqui para serem os NPCs. Tá? Então, esse como se fosse um dos NPCs. Essa outra caixinha aqui, um outro NPC. Vou botar mais um. Tá? Esse item aqui. Deixa eu ver. Vou pegar uma frutinha. Beleza, uma frutinha. Vou botar lá. Se ela fosse ser um outro NPC. Vou botar aqui no tamanho dele. 2. Então, para a gente ter aí, vamos dizer, como se fosse 3 NPCs. Então vamos lá, vamos ter que criar um script aqui também para poder receber a informação que está vindo lá daquela cena, receber a informação que está vindo lá daquela cena para poder alterar aqui nos NPCs, tá? Eu vou botar aqui configuração personagem, beleza? Vamos abrir aqui nosso script, tá? Só um detalhezinho, voltar naquele de seleção de personagem. Então aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode deletar, tá? O start, o update, porque a gente nem usa eles lá. Vou só dar uma enxugadinha aqui no nosso código, só para a gente ver. Todo o mecanismo que a gente tinha lá são só essas linhas aqui, tá? Então, desde aqui, se a gente for voltar na cena anterior, a gente vai ter que usar aquela questão do player prefs, tá? Que a gente vai ter que botar isso aqui dentro dessa variável do player prefs para a gente poder puxar para outra cena, tá? Então, se eu for aqui na documentação do player prefs, tá? A gente pode fazer o que? Um set int nele, tá? Então, a gente pode até botar aqui, ó, player pref set int e o nome e passar um valor. Então, se a gente for aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó, dentro da nossa função que a gente está chamando, a gente faz o quê? Pegar lá a sintaxe. Como é a sintaxe aqui? Então é só isso, ó, playerprefs.setInt, tá? Então vamos aqui no nosso código, botar playerprefs, ponto
setInt, e aqui dentro a gente vai criar uma string, tá? Pode chamar de personagem, e a gente vai passar como int aqui dentro o index, tá? Que vai estar vindo lá, da hora que a gente clicar no botão, a gente vai estar passando aqui 0, 1 ou 2. Tá? Então, com isso, a gente já deixa salvo dentro desse player prefs personagem aqui o valor do nosso index. Então, a gente está fazendo isso nesse script, jogando aqui nesse personagem. O que a gente tem que fazer aqui no nosso outro script? Então, provavelmente, a gente tem que fazer isso tudo aqui logo no start, tá? A gente também não vai precisar de update, a gente tem que fazer tudo dentro do start, porque na hora que iniciar a aplicação, a gente já tem que fazer isso. Então, se a gente voltar lá para o nosso jogo, na nossa cena aqui, como se fosse a do jogo mesmo, eu vou criar aqui create um empty, um controlador, tá? Esse controlador aqui, tu pode estar fazendo toda a mecânica do jogo aqui dentro. Então, a gente vai botar dentro do start do controlador. Então, aqui, ó, configuração de personagem, a gente joga aqui dentro do controlador, tá? E o que a gente vai ter que fazer? Vamos criar aqui, primeiro, eu vou usar a parte de UI, tá? Porque como eu vou mexer com sprites, então eu preciso usar a parte de canvas, de UI, e eu vou criar aqui um public sprite, tá? Tornar ele um vetor também, tá? Os sprites de quem? Dos personagens, tá? Personagens. Posso criar um outro conjunto de sprites aqui, public sprite, tá? Outro vetor, de um grupo de NPC. Que a gente botou lá 3 grupos de NPC, tá? Então, NPC1, public sprite, tá? Criar um vetor NPC2 e public sprite, tá? NPC3. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu void start é ler o player prefs que está vindo lá do outro, tá? Então, se eu for aqui, ele é esse player prefs setInt, tá? Então, vamos embora só dar uma olhadinha na documentação, como é que eu faço também. Então, esse é o setInt, tá? Eu posso dar aqui, ó, um getInt agora, que ele é como uma variável, tá? Uma variável ele pode pegar aqui, né? Um int que é mscore. Ele usa muito isso aqui para questão de pontuação, né? Levar de uma para outra, mas a gente vai usar para o nosso personagem. Então, ele tem que declarar aqui um inteiro, e esse inteiro vai simplesmente receber aquele valor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro do nosso código? Lá na configuração de personagem. Então, eu vou dar criar primeiro um inteiro aqui, né? Pode ser um index também, tá? Posso deixar ele público, poderia ser private, vou usar só ele aqui dentro. Public int index personagem, tá? Só pra gente criar um valor diferente lá do index personagem. Então, index personagem, tá? Index personagem vai receber, tá? Vou botar aqui player prefs get int. Vou passar aqui personagem, tá? Só ver rapidinho se a sintaxe está certa. Tá? Player prefs get int, tá? Isso aqui eu nem precisaria passar o 0. Na verdade, só preciso passar aqui o nome do que está lá, que é o getInt, tá? Aqui é porque ele está zerando, ele está passando um valor também. Então, demora só testar aqui rapidinho, tá? Se vai dar erro na sintaxe. Tá? Não deu erro na sintaxe. Então, no momento em que der o start aqui, esse valor index aqui do personagem, ele vai receber o nosso valor. Só para a gente confirmar, tá? Eu vou botar aqui, ó, um debug log, tá? Para ele me mostrar lá no console.
index personagem. Tá? Salvei aqui. Ele poderia mostrar no console, mas também eu poderia ver aqui porque como ela está declarada como pública, a gente consegue ver aqui, tá? Então bora voltar lá na nossa cena de seleção do personagem, só salvar aqui, tá? O que a gente tem que fazer aqui também? A gente tem que adicionar um outro botãozinho aqui no nosso canvas, que é para chamar a outra cena. A gente acabou não fazendo isso, tá? Então eu vou botar um botãozinho aqui, tá? De como referência aqui o canto inferior. Vou puxar ele aqui para baixo. E no texto dele, tá? A gente tem que botar aqui uma setinha aqui para frente. Ops, botar no botão como um todo. Tá? Que é para chamar a nossa próxima cena. Então vamos fazer aqui também, no nosso script anterior, essa funçãozinha de mudança de cena. Unit engine.scene management, né? Tá? E bota aqui para quando a gente só clicar naquele botão, então ele pode ser uma outra função aqui. Isso daqui a gente já poderia estar usando lá uma função de passagem de cena, mas aqui tem um detalhe. Eu não posso passar aqui se o nosso não tiver nenhum personagem selecionado. A gente tem que fazer uma verificação também aqui para que não tenha nenhum personagem, para que ele tem que verificar se não tiver nenhum personagem selecionado, ele não vai deixar passar, tá? A gente tem que fazer, tem que ter esse cuidado. Então public, tá? Public void chama cena, tá? E a gente vai fazer aqui nesse chama cena o scene manager, né? Load scene, ok? Em que a gente tem que passar um valor aqui. Eu posso até deixar, depois eu posso ver lá certinho. Não, posso passar aqui como parâmetro também. Vamos passar como parâmetro, tá? Int, valor, tá? E passar valor aqui dentro, tá? Do que a gente vai chamar. Só que a gente também tem que fazer aqui um ifzinho para garantir que a gente tem um personagem selecionado. Tá? Então, como é que a gente pode fazer aqui? É só fazer uma forma bem simples, não vai ser a mais elegante, tá? Não vai ser a mais elegante, mas a gente pode fazer assim. Tá? A gente pode fazer o que? Um if. If. Tá? Botar aqui no index, botar um int verificador, tá? Então, if int, criar essa variável, int, vou botar aqui um publiczinho só para deixar ela visível, public verificador, tá? Então, verificador já vai ser aqui, naturalmente, igual a 0, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Dentro dessa variável, dentro dessa função aqui, toda vez que eu clicar nela, então eu posso fazer com que verificador seja igual a 1, tá? Então, bem simples aqui. Ele começa como 0, tá? Toda vez que a gente começar essa cena, verificador é igual a 0. Se eu selecionar qualquer personagem na minha cena, verificador vai ser igual a 1. Então, eu vou botar aqui if verificador igual a 1, aí eu posso fazer um load scene, tá? Se for igual a 0, é porque eu não selecionei ninguém. Então, meu verificador está igual a 0 e ele não vai deixar chamar aqui a próxima cena, tá? Só dar um save aqui, bora ver se teve algum erro de compilação, tá? Então, é lá no management, bora ver a documentação aqui rapidinho, tá? Load scene, tá? Load scene, só para a gente verificar aqui.
Então, se a gente tem um load scene, é só o unit management aqui, que provavelmente deu erro lá. Posso ter digitado uma letrinha errada. Management, tá certo? Agora ele vai compilar certinho. E é legal que a gente pode ver aqui, né? Controlador, a gente tem um verificador aqui embaixo. Então, eu vou fazer com que esse botão aqui, vou adicionar uma funcionalidade nele, para ele chamar lá dentro do meu controlador, e ele chama a cena, tá? Dá um save aqui, tá? Então ele vai chamar a cena. Eu tenho só que adicionar aquela cena, a outra que a gente está trabalhando, tá? Adicionar essa cena aqui, build settings, tá? Adicionar essa cena aqui vai ser a cena 2 e também a outra cena que a gente está trabalhando, que é a seleção de personagem, tá? Essa nossa cena aqui, tá? Adicionar essa cena também, build settings, tá? Então vai ser a cena 3, ela vai ser a cena 3. Vamos voltar na nossa cena anterior e passar como parâmetro aqui, clicar no botão, então ele vai chamar a cena 3, tá? Então se eu der um play aqui e eu tentar clicar, ó, no nosso botão, ele não deixa aí porque não tem nenhum personagem selecionado. Se eu selecionar um personagem agora, ele mudou lá o verificador para 1, ele deixa chamar a cena, tá? Um jeitinho da gente travar para não deixar chamar a cena sem ter um personagem selecionado, tá? Então eu vou só tirar aqui para ele não maximizar e a gente vai ver um detalhe aqui, ó. Deixa eu dar um play e clicar aqui no controlador, tá? A gente não está vendo o player prefs aqui, tá? Mas se eu clico aqui, ó, no primeiro personagem, meu player prefs vai ser 0. Se eu clico aqui, o meu player prefs vai ser 1. Se eu clico aqui, meu player prefs vai ser 2, tá? Então eu vou chamar a cena lá, ó, vou chamar a outra cena e vou também agora no meu controlador, ó, meu index personagem aqui, ó, player prefs 2, tá? Porque eu cliquei lá no último personagem, então meu player prefs aqui tá 2. Bora fazer aqui de novo e clicar no personagem do meio e passar para a próxima cena. E vou aqui no meu controlador, ó, meu player prefs aqui, ó, tá 1, tá? Então isso é bem aqui que eu estou fazendo o quê? Como eu estou setando o player prefs personagem no valor, bem aqui eu também logo no start, o index, ele está dando um getInt e recebendo esse valor aqui do personagem, tá? Então a gente já está comunicando entre as duas cenas, tá ok? Agora a gente vai aqui no sprite do nosso personagem. Vou pegar o sprite do personagem, tá? Vamos na outra cena para a gente poder trabalhar agora lá nela, tá? Então, vou aqui no nosso controlador, eu tenho no personagem, tá? Eu posso adicionar os personagens, eu vou ter que fazer o quê? Igual como tá lá naquela cena anterior, tá? Então, vou vir aqui nos sprites, tá? Dentro aqui dos assets, tá? Main character. Como é que tá lá na nossa outra cena? Eu tenho aqui que esse que tem o cocar é o 0, e esse aqui da azulzinho é o 1, e o sapinho é o 2, tá? Então, cocar 0, cocar, azul e sapinho. Vamos lá na outra cena, tá? Então, dentro do controlador, em personagens, eu vou ter que pegar aqui, primeiro, o carinha do cocar, tá? Vou pegar ele nesse idle aqui, tá? E jogar ali, ó, dentro do sprite. Então, ele vai ser o elemento 0. Vamos pegar o azulzinho, né? É o Virtual Guy. Pegar o idle dele aqui, tá? O primeiro. Jogar ele aqui para ser o 1. E, por último, o sapinho. Pegar o idle dele aqui também para ser o 3, tá? Então, a gente já pegou aqui os sprites. Jogamos todos os 3. Os NPCs, a gente pode fazer a mesma coisa. E aqui no pegar os sprites, né, que a gente tem aqui dentro, vamos dizer de frutinha, tá? Poderia ser da caixa também, né, que a gente tem a questão
o primeiro ali, o primeiro NPC é o da caixa, mas a gente pode jogar para ele 3 tipos de NPCs que ele vai variar, né? Então vamos dizer, se fosse para ser o 0, quem que vai ser o oponente, né? O rival do carinha do Cocá. Então pode ser a caixa, tá? Que é NPC 1. Vai ser a frutinha, tá? Se a gente for pegar lá também a frutinha, aqui o NPC 2, né? Vai ser a frutinha. E o NPC 3 vai ser aquele outro tipo de caixa, tá? Vou pegar aqui o do idle dele e jogar ali, tá? Então, nos zeros de cada um desses vetores, eu tenho quem vão ser os combatentes, né, os inimigos desse NPC. Vamos ver agora para o segundo NPC, que é o carinha azul, tá? Para o carinha azul, eu posso botar como inimigos dele, tá? Eu posso botar aqui, ó, esse Kiwi, tá? Do NPC 1 vai ser o Kiwi. Tipo, o segundo oponente dele, que faria no lugar desse, vai ser o melão. E o terceiro NPC dele vai ser o abacaxi, tá? Vamos pegar agora os outros 3 NPCs que vão ser os rivais do sapinho, tá? Então pode ser aqui o morango, tá? O meu morango, deixa eu ver se tem outra coisa aqui que pode ser que a gente vamos lá, a banana, tá? E também a maçã, tá? Então a gente criou aqui os 3 conjuntos de inimigos para cada NPC, tá ok? Agora a gente vai fazer com que esses objetos aqui recebam os NPCs de acordo com o que a gente botou ali em cada vetor, tá? Vamos lá. Então, dentro do nosso script aqui, a gente já tem, né, a gente precisa criar só agora. Isso daqui foram os vetores que recebem todos os sprites de opção, tá? A gente precisa criar um outro tipo de variável agora, que ele vai receber os sprites que já estão lá na tela, tá? Então, esse objeto, tá? Ele é do tipo public, tá? Sprite render, tá? Que ele é desse tipo. Então, a gente pode ter aqui o cara que é o personagem, tá? Personagem, bora botar um outro nome que já está ali em cima da declarado, principal. Por quê? Por que ele é desse tipo aqui? Porque se a gente for ver lá aqui dentro do nosso personagem, o elemento que a gente quer mexer, ó, se a gente clica aqui no carinha que é o personagem, né, aquele que a gente adicionou, que a gente está usando lá dentro do nosso jogo, é esse cara aqui, ó, Sprite Renderer, tá? E a gente muda o sprite dele por aqui. Então a gente vai ter que acessar esse cara aqui. Então a gente vê que ele é desse tipo. Ele é um Sprite Renderer. E a gente vai querer mexer quem? No sprite que está dentro dele. Então por isso que a gente vai vir aqui e declarar dessa forma. Os itens coletáveis também, a gente declara eles da mesma forma. Sprite Render, tá? O NPC cena, tá? Para dizer que aquele que já está na cena, a gente pode dar um nome melhor para essa variável aí. Não está muito legal esse nome, tá? A mesma coisa para o 2, NPC 2 cena e public sprite render NPC 3 cena, tá? Então a gente criou agora o que vai receber aqueles sprites que estão na cena, tá? Aí que é uma coisa também, se tu tiver vários NPCs na tua cena, isso aqui teria que ser, né, um vetor e tu teria que adicionar todos os sprites a esse vetor e fazer um lacinho de for na frente, tá? Para poder aplicar isso a todos os personagens, tá? A todos os sprites. Vou fazer de uma forma simplificada aqui, mas depois tem como expandir isso, tá? Bem parecido com esse laçozinho aqui que a gente está fazendo. Só que aqui em vez de set active, vamos usar lá para o sprite, tá? Mas vamos focar aqui em aplicar aos 3 caras, tá? Os 4, né? Ao personagem e aos 3 NPCs, o que vai vir, a informação que vai vir de lá, tá? Então, tudo isso a gente vai fazer ainda dentro do start. Então, a gente vai fazer muito parecido como está ali no outro, tá? Vai ser um lacinho de for,
onde a gente pode declarar aqui um int, bora botar aqui x, né? Ficar diferente lá do outro. X igual a 0. Então, enquanto x for menor do que quem, tá? Do que personagem, do que esse daqui, né? Personagens, né? Personagens, length, tá? Ou menor do que personagens lengths, esse x ele vai ser incrementado, tá? E o que a gente faz aqui? If, tá? Um ifzinho, que ele vai fazer o quê? If o index personagem, tá? Index personagem igual ao x, né? Que é do laço que eu estou fazendo aqui, se for daquele personagem, o que eu vou fazer? Eu vou ter que atribuir um dos sprites que estão aqui a esse cara que está aqui, tá? Então eu vou pegar ali, ó, meu personagem principal, quem? O sprite dele, tá? O sprite dele vai ser igual ao meu quem aqui? Personagens, tá? Personagens e o índice do x aqui, tá? Então ele vai fazer uma varredura. Então aqui a gente fez por enquanto só para o personagem principal. Vamos testar lá, né? Vamos voltar aqui para o nosso jogo. Vai compilar, não é para dar nenhum erro. Tá? Compilou direitinho. Então aqui dentro do controlador, a gente tem aqui, ó, personagem principal. A gente vai pegar o nosso carinha aqui, né? Que é o personagem principal. E vai jogar ele aqui, nesse idle, tá? Os outros aqui a gente ainda não precisa botar, porque a gente não está chamando eles lá dentro da função, então não vai dar erro, tá? Então a gente pode ver aqui que dentro do personagens, a gente tem os 3 personagens, né? Tá certinho do jeito que a gente montou. Vou dar um save aqui, só voltar para a cena anterior, tá? E aqui agora, o meu personagem lá, já é para ele receber o sprite de acordo com o que eu selecionar aqui. Vamos lembrar que lá ele está com o carinha do Cocá, né? Eu vou dar o play aqui. Então eu vou selecionar esse personagem aqui. Quando eu passar para outra cena, aquele meu personagem lá ele tem que estar azulzinho. Tá? Pronto, azulzinho. Ele está com o do ninja. Tá? Vamos voltar aqui, dar um play de novo. Vamos selecionar o do sapinho. O personagem tá com o sapinho. Vamos voltar aqui pro primeiro, tá? O do cocazinho. Tá? Vamos para lá. O personagem tá com o cocazinho. Beleza? Vamos fazer agora com que esses 3 aqui também mudem, de acordo com os conjuntos, né? Então vamos lá no nosso script. O que a gente vai fazer? A gente vai praticamente só copiar essa linha aqui, ó. E reproduzir ela 3 vezes, que a gente quer aqui que seja quem? Aqui é o do NPC 1 cena, NPC 2 cena e NPC 3 cena, tá? E eles vão receber quem? O do NPC 1, NPC 2 e NPC 3, de acordo com o índice, tá? E a gente precisa voltar lá na nossa cena e atribuir esses carinhas lá, tá? A gente tem que ir lá na nossa cena do jogo e pegar esses caras aqui, vir no controlador e adicionar aqui. Então esse carinha aqui, quem é? Esse primeiro idle, tá? Eu vou jogar ele lá. O segundo, tá? Ele tá com o Chambers aqui. Então, o segundo, vamos dizer que seja esse, né? Vou botar ele aqui no NPC 2 e pegar esse último carinha aqui, que é o NPC 3. Então, se a gente for para nossa cena anterior, dar um save aqui, tá? Der o play e selecionar o sapinho, tá? E for para lá, os nossos 3 componentes são do sapinho. Tá?
Vou voltar para a cena aqui, dar o play. Se eu selecionar o azulzinho e for para outra cena, vai ser os oponentes relacionados ao azulzinho. Se eu selecionar o do Cocá e for para outra cena, os oponentes são referentes a ele, tá? Então, só esse detalhe, tá? Essa quantidade de linhas de código, se pudesse tirar isso daqui, que a gente não precisa mais dele. Deletar aqui, enxugar um pouquinho. Aqui o conjunto de sprites dos personagens que estão na cena, aqui o conjunto de sprites que a gente listou, tá? Separar. Tá? Então, com esse conjuntinho de código aqui, ele só é bastante repetitivo, tá? Então, com esse código aqui, ó, coube na tela, a gente consegue fazer a seleção lá. Então, isso tudo está dentro do Void Start e aqui poderia ter no restante aqui, todo dentro desse controlador também, todo o restante do teu código, toda a dinâmica do teu código. Tá ok? Valeu!